E olha por dentro. Quê? Então, é das 9 às 5 ele acabou de falar. O Zé está lá às 8 e pouco. Então, às 10, quem fazer o cadastramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste grupo de estudo da Sagrada Escritura, queremos apresentar a Deus as nossas vidas, a vida dos nossos familiares. Queremos apresentar as nossas pastorais, apresentando ao Senhor o Papa Francisco, Dom Fernando, toda a nossa diocese, todas as realidades pastorais, pedindo a Deus que a graça do perdão, da reconciliação, como no Evangelho de hoje, da correção fraterna, possa ser uma realidade em nossa vida. Peçamos ao Senhor que cada vez mais possamos interceder pelos povos que estão em guerra, para que haja paz entre os seres humanos, pela obra da Fraternidade Jesus Salvador, pelo Caimim São Miguel Arcanjo, pelo Raléu, agora nesse final de semana. Que Deus, na sua providência, vá à frente de tudo, pelos doentes, pelos idosos nos asilos, por tantas pessoas que se recomendam às nossas orações, por aquelas que não somos obrigados a orar, pelos nossos amigos e nossos inimigos. Apresentemos tudo a Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso peçamos o Espírito Santo que nos conduza nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, o que nós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais 1 ou 2 testemunhas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, tratai-o como um gentil ou o publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo,
Se 2 de vós estiverem em acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos primeiro analisar o Evangelho em si. Se teu irmão pecar, alguém tem alguma complementação a isso? Se acontecer que teu irmão peque, se teu irmão te ofender. Mas para nisso e depois já vai corrigi-lo? Isso, vai e admoeste tal. Tá, alguém tem alguma coisa diferente? Assim, se o seu irmão pecar contra você... Então, era isso que eu queria ouvir. Alguns documentos, algumas traduções acrescentam isso. A Bíblia de Jerusalém vai dizer que isso deve ser rejeitado. Aqui se trataria de uma falta pública, não necessariamente cometida contra aquele que procura corrigi-la. O caso do versículo 21 é diferente, quando Pedro vai perguntar sobre um pecado de alguém contra ele. Então, uma coisa é o versículo 15. Se o teu irmão pecar, então é um pecado de uma pessoa em igreja. A pessoa pecou, a pessoa errou. Agora, no versículo 21, então Pedro, chegando a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu perdoar um irmão que pecar, aí sim, contra mim? Deu para entender? Então, ali, essas traduções, outras que a gente ouve aqui. Aí na pastoral é assim também? Se o meu irmão pecar, vai e mostra o livro dele. Tá. Aí é corrigi-lo. Mas então tá certo aí. Não tem contra ti. Então não tem... Você aqui está errado, né? Isso. Contra você. Não é que é errado, é que outros manuscritos tais isso. Porque a Bíblia quando é escrita, não tem tem um monte. Então, o que acontece? Eles vão discernindo qual é o verdadeiro. E aí tem traduções que pegam outros manuscritos, mas a maioria vai por essa daqui, não tendo esse contra você. Que tradução que é a sua? Onde que eu posso ver? Nova tradução na linguagem de... ANLETH, tá? É isso aí. Tá? É usada pela Paulina também. Então vamos lá. Como que o Evangelho ele se articula? Né? Bom, pecado. Então começa o pecado contra a igreja. Então, primeiro, o que é aqui falado aí? Esse pecado vai corrigi-lo a sós. Então, é uma pessoa que vai corrigir o irmão. Não acontece o arrependimento, a coisa se abre. 2 ou mais 3 testemunhas, né? Então seria testemunhas. Não acontece, aí vai para a igreja. E tem o mesmo privilégio de Pedro que nós vimos em Mateus 16. E aí a coisa, o que Jesus faz na passagem seguinte? Ele define a sua presença. Certo? Então, vai se expandindo. Por quê? Porque é um processo de vivência em comunidade.
Então, a gente vê ficar claro para nós que desde o início, a igreja pensada ali por Jesus, pode falar tranquilamente isso, a igreja pensada por Jesus, e que aqui é refletido no Evangelho de Mateus, é uma igreja de comunidade, é uma igreja de convivência fraterna. Tá? Que depois em Atos dos Apóstolos isso vai ser pensado e repensado. Mas é uma igreja de comunidade. Agora, o que é viver em comunidade? Porque qual que é o tema aqui? O tema é, vai corrigi-lo. O tema do Evangelho de domingo é correção fraterna. Corrigir o outro. E aí eu coloco a pergunta, o que é corrigir uma pessoa? Colocar ela no caminho certo. Então, aí já vem um problema. Eu vou colocá-la no caminho certo. Mas será que eu sei o caminho certo? É orientar. Eu estou vivendo o caminho certo? Mas será que eu sei orientar? Dependendo da situação. Mas então aí eu volto à pergunta. O que é correção? O que é corrigir alguém? Eu penso que é mostrar à pessoa o erro que ela está cometendo perante o meio que ela vive, onde ela está, por exemplo, na igreja, e mostrar perante, na palavra, o que ela deveria estar fazendo. O que mais? Instruir conforme a doutrina da igreja. Então, mas a pergunta é, qual é a doutrina? Por que eu estou falando? É a doutrina da igreja. Mas quando a gente fala doutrina da igreja, é algo extremamente amplo. Como que eu faço para corrigir alguém? Chamar ele para conversar em particular. Sim. E aí, eu vou apresentar a doutrina da igreja. Certo? Tá? Para quê? Eu acho meio difícil, porque, Para chegar na verdade. eu acho que tem que pedir auxílio da igreja, porque, veja bem, quanto à correção fraterna, a igreja leva em consideração muito ampla a parte psicológica, a parte de comportamento, isso tudo influi. E o nosso conhecimento, como tudo isso, como igreja, se torna um pouco meio reduzido. Então, por isso que eu peguei a frase que ele falou, não é só a doutrina da igreja. Quer dizer, naquele caso concreto, como a pergunta que eu vou fazer, eu vou aplicar a doutrina da igreja. Mas é aquela visão como se fosse aquelas prateleiras de farmacêutico. Então, é uma prateleira enorme, cheia de remédio, de tudo quanto é tipo, modelo, e eu tenho que me perguntar, essa é a doutrina da igreja. Agora, para este caso específico, que eu pegando da doutrina da igreja, qual é o remédio que eu vou usar? Porque se eu posso pegar um remédio e matar o doente. Não é verdade? E aí? Tem que falar, pegar a Bíblia, ver onde está as passagens corretas, né? Mas é isso que o Zé está falando aqui. Não basta olhar só a objetividade do texto e da doutrina. Não é que não vai ver. Vai ver, mas tem que ver a condição da pessoa. É igual aquele ditado que o senhor falou para nós, semana passada. Não, em certas situações, não adianta tentar se explicar. Entendeu? Então é um ensinamento que só a igreja pode nos auxiliar. Sim, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tem. Aconteceu um problema na comunidade, tem que fazer. Porque eu penso assim também, comigo. Quando eu estava em pecado, eu não sabia que aquilo era pecado. Eu fui conversar com o doutor, ele falou, você colocou o DIU e não sabia que era pecado? Ficou sabendo agora? O senhor faz saber tirar para mim. Às vezes a pessoa está em pecado, mas ela não tem noção de que aquilo é o pecado. Sim. Depois que ela passa a se informar, aí ela cai em si. Então, é a doutrina em si, conjugada com aquilo que a pessoa está passando.
Não pode pesar só um lado e não pode pesar só o outro. É as duas coisas juntas. Tá? Então, amor vai considerando tudo isso. Mas como amor é uma palavra muito grande, a gente tem que perguntar assim, como que é, por isso que não é correção. É correção fraterna. Correção entre irmãos. Vamos pegar 1 Coríntios 10, 23. Não é expulsar o irmão, né? Ou condenar. Ou condenar, mas também vamos para o outro lado. Não é também adular e fingir que não está acontecendo nada. Esses são os dois extremos. Agora, o que nós vamos procurar nesse grupo hoje? Qual é o equilíbrio disso? Qual é? É óbvio. Por isso que a igreja coloca, corrigir o próximo é obra de misericórdia. Então a gente corrigir a pessoa é obra de misericórdia. Porque deixar ela no erro também, você está deixando a pessoa ir para o caminho do inferno. Né? Tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. É o centro da teologia de São Paulo. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada na minha paróquia, que chegou uma pessoa evangélica e entrou lá na igreja. Aí uma colega minha, o pessoal que estava ali colhendo e tal, mas aquele homem evangélico, o que está fazendo aqui? Aí eu fiquei chateada. Porque eu acho que ela foi prudente, assim, falou alto, acho que até ouviu, na verdade ele estava indo pedir para que alguém tirasse o carro que estava parado na frente da garagem dele, né? Então, assim, às vezes a gente se precipita, não sabe a palavra. Mas é orgulho que faz isso. Vamos esperar um pouco. Às vezes o cara vai orgulhar com você, qual o problema? Não é? Por que a gente faz isso, padre? Isso eu acho errado. Bem errado. Porque a gente já julga, né? O ser humano ama julgar. Vamos esperar o homem, vamos inspirar, gente. Que pressa. E ainda comenta, né? Sabe? Que gosta, né? né? Você acredita? Ó, e faz tempo. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, o equilíbrio da correção fraterna é isso aqui. Tudo é permitido. Tudo é permitido. O ser humano tem liberdade plena. Mas ele vai ter que ver aquilo que convém. O que é convir? O que é edificar? Então, segundo a lei, como vai dizer Santo Agostinho, ama e faça o que quiseres, né? Então, tudo é permitido. Mas como que eu vou saber nem tudo me convém? E aí? Como sair disso? É viver com liberdade, e dentro dessa liberdade procurar fazer o que é bom para Deus que está pedindo. Então, aquilo que vai a favor da vida, minha e do outro. Então, por isso que a segunda é mais claro. Porque nem tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O que me edifica? O que me edifica? Oi? Então, mas aí é a pergunta de Pilatos. O que é a verdade ali? Ali. O que é a verdade naquele momento? Aí eu volto para a prateleira de novo. A prateleira da doutrina da igreja está na sua frente. E aí você vai ter que usar. Então, o que você vai ver? Você vai ver a objetividade da lei, tudo me é permitido, e dentro dessa objetividade da lei, você vai ver o que convém, o que realmente me edifica. Aí a Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo me libertou. Então, viver essa liberdade na correção fraterna é algo que você tem que ficar sempre na corda bamba para poder pensar.
E assim, acho que é melhor, quando vai conversar com alguém, assim, o essencial é estar desarmado, né? Tem que ficar de sentimentos, já de conceitos já formados, essa correção não precisa. Então vamos pegar no caso da pastoral, por exemplo. O que a gente faz? Vai pegar lá o estatuto do encontro de casais e vai aplicar. Não adianta. Mas também não pode jogar ele fora. Pode jogar fora, E né? como que eu faço? Eu tenho que ir adaptando conforme cada situação que for surgindo. Cada situação que for surgindo. Quando a gente está muito tempo numa pastoral e quando a gente vê o que aconteceu, né? Voltando aí. A gente tem que também, volta e meia, dar uma, sei lá, uma renovada, né? Para a gente estar a respeito de uma reciclada, para a gente estar acolhendo bem o irmão, né? O próximo, para poder que a gente não fique aquilo lá, sabe? Só ali cumprindo a lei, sabe? Como se fosse a lei, né? Porque é coisas que não edificam, eu acho. É por quê? Porque a gente começa a virar o quê? Começa a virar burocrata, começa a virar empregado. Começa a virar empregado. Sabe? E aí... Tem tanta coisa que desagrada, né? Se for para acolher mal o meu próximo, eu fico em casa vendo televisão. Sabe? Que não edifica, mas ensina um monte de coisa errada, né? Então, se eu vou para lá para destratar o meu próximo, gente, temos que nos esforçar. É uma luta danada, eu sei disso, todo mundo sabe aqui na comunidade, mas a gente tem que acolher bem o próximo, gente. Porque a coisa é o seguinte, né? Não sei se vocês reparam. Essa coisa da correção fraterna é algo tão delicado que assim, você pode fazer a vida inteira você, como você está dizendo, acolher bem. Um dia que pega de estômago virado e que você fala uma palavra um pouquinho atravessada, parece que a pessoa se agarra àquilo e esquece todo o bem que foi feito. Mas isso é de nós, do ser humano, né, pai? Sim. Só que a gente vai ficar a vida inteira comendo sal, a gente pode comer açúcar mais vezes. Mas não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente é humano. Então precisa pedir muito a luz de Deus para não errar, né? É normal um dia dizer comer o sal, mas caramba, direto. Não dá, né? Mas não é fácil, não. Mas a coisa mais difícil é quando você vê, principalmente quando é alguém que a gente gosta, que é muito próximo, né? E a gente tem convicção, sabe, todo mundo está comentando que aquela pessoa está errando e a gente chegar nessa pessoa. Aí é complicado, eu não sei, né? Mas por isso que a gente tem que chegar, ganhar confiança e para falar, porque senão é complicado, né, cara? É difícil às vezes. Tá vendo o negócio, o cara está tumultuando todo o ambiente, não se vê. E a pessoa parece estar anestesiada pela vida. Para a gente fazer a pessoa chegar lá nessa verdade às vezes complicado. Tem que dar muita volta, né? Então, eu sinto para mim que às vezes a pessoa erra na inocência. E às vezes o que a sociedade impõe pra gente, quem está impondo sabe a verdade. Então, mas pegando o que vocês dois estão falando, para a gente ver realmente se a pessoa está na inocência ou não, porque também tem pessoas que não tá. Então, esse é o caminho do discernimento. É Jesus que dá esse caminho de discernimento, para que você vá discernindo no processo se realmente a pessoa ela tem boa vontade ou não. Não é? E qual que é o itinerário? Você vai trazendo à luz o que ela fez. Primeiro com você, segundo com testemunhas, terceiro para a igreja inteira. Deu para entender? Porque tem pessoas que não. Tem pessoas que erram e você fala e ela fala assim, o ombro, né? Dane-se. Tem gente que ela sabe que está errado, você já falou, eu sei, mas eu quero fazer isso, eu sou assim, e tem um coração fechado. É a síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não seria mais correto assim, mesmo que a pessoa, diante da primeira correção, só a sós, depois com uma testemunha, depois diante da igreja, seria certo nós continuarmos tentando pastorear e ter misericórdia, sei lá. Não, mas que a frase aqui é pesada, mas nós vamos chegar nela. Quer dizer, falar que a gente é publicano, quer dizer o quê? Não faz mais parte. Pois é. É o caso da excomunhão. Mas eu vejo assim, dependendo de certas pessoas, se a pessoa tem o queijo meio duro mesmo,
A única coisa é deixar falar para ela, falando que está acontecendo isso, talvez você está cometendo ou não percebe, e eu quero rezar junto com você. Vamos rezar junto, nós dois, por você. Mas tem pessoa que fala, eu não quero. Tem gente que não Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, acabou. Vai rir da caixa. tem de tudo. Tá? E isso nós não estamos falando só de pessoas ignorantes, nós podemos falar de padre, de freira, de bispo, seja lá o que for. Pessoas de pastoral que está 500 anos dentro da igreja, enfia o chifre no brejo e não acorda. Como uma vaca que vai pro brejo, se atola, vê que a lama está aqui e não acorda. É o que a minha mãe contava, né? Quer dizer, a espedotina, né? A espedotina em italiano é teimosa, né? Quer dizer, ela falava pro marido, você é piolento. E ele falava, não sou, e para de falar isso pra mim. Mas você é piolento. Mas eu não sou, você vai morrer, você vai apanhar. Aí chegou um dia, ele perdeu a paciência. E ele amarrou ela na corda do poço. O que eu sou? Piolento, piolento, piolento. E ele desceu. E ela lá embaixo. O que eu sou? E ela disse, piolento, piolento, piolento. Aí desceu a água aqui. O que eu sou? Piolento, piolento, piolento. Desceu ela com a cabeça. Ela pegou a mão e fez. Que nem quando mata a piolho. Tá? Eu morro, mas eu não entrego. E tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Teimoso, que nem uma mula. E não sai. Mas tem que fazer o processo. Tem casos que é complicado. Na comunidade, a gente sempre procura estar voltado mais para esse sistema que a gente fala aqui, né? Misericórdia, trabalhar, às vezes até outro sistema. Às vezes nós temos outro ambiente, que é o ambiente profissional. Eu, às vezes, eu tomo uma postura assim, não faço nada, mas eu já cansei de fazer isso, dar corda. Porque chega e fala uma vez, o cara, não, duas. E aí você vai buscar quem? Aí vira fofoca. É o ditado francês, dê corda para o seu inimigo até ele se enrolar na própria corda e se enforcar. E aí, infelizmente, tem que fazer, é a única saída que tem. Porque se a gente leva o assunto a um superior, é fofoca. Dedo duro. Dedo duro. Então, olha, cara, não é por aí, mas... Então vai. É isso aí. Infelizmente, é um jeito. Agora, na comunidade tem que usar de outra forma, tem que estar de outra forma, mas na vida profissional é mais difícil. Vamos lá. Então, se o teu inimigo pecar, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Por que ganhaste o teu irmão? Qual a outra tradução que vocês têm aí? Ganhaste o teu irmão. Terás ganho, o que mais? Então você ganhou de volta o seu irmão. Ganhou de volta. Vamos pegar aqui o paralelo a isso, Lucas 17:3. Ah, é? Aí tem. Os dois juntos? É, os dois estão bem gripados. Desde semana passada o Romero estava. Ah, é? Não veio, até não falei nada. É, um tio meu foi internado essa semana também com pneumonia, quase morreu. Ligaram para mim hoje. Falaram. Ano passado eu estava sabendo, né? Eu liguei para eles, eles não falaram. E hoje ela se ligou. Tá cuidado. Deus me livre. Lucas 17:3. É o paralelo a essa, então nós vamos ver a diferença aqui. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, 7 vezes retornar, dizendo estou arrependido, tu o perdoarás. Mas vamos pegar só essa frase do 23. Do 3. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Qual que é a diferença com aquilo que a gente vê em Mateus?
Não é diferente. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Qual que é a diferença com aquilo que a gente vê em Mateus? Ele está falando em Mateus que se ele pecar, para mostrar o erro dele, né? Se ele pecou, mostrar o erro, né? Qual que é o verbo que está faltando lá em Mateus? Perdoar. Por quê? Porque o perdoar, aquilo que eu falei, está no versículo 21 lá. Que é, se o meu irmão pecar contra mim. Aqui, Lucas pegou a frase de Jesus e conduziu ela para o pessoal. O irmão pecou contra mim. Em Mateus, não. Esse irmão está pecando contra a igreja. É diferente. Deu para entender? Não é uma relação pessoal. É uma relação comunitária. Aqui é pessoal. Lá é uma relação comunitária. Certo? Então essa é a diferença. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Vamos pegar Levítico 19 e 17. Lê alguém aí? Levítico 19, 17. É Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. É. 19, 17. Pode ler então? Pode. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Então, o que está falando aí? Não, aqui não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Qual outra tradução que vocês têm desse final aí? E não levarás sobre ti pecado por causa dele. Então, não levarás, que essa é a tradução melhor, não levarás sobre ti o pecado dele. Você não vai carregar o pecado do teu irmão. E nós vamos ver que a primeira leitura do domingo, porque esse é o Evangelho de domingo, a primeira leitura do domingo, que é de Ezequiel, que nós vamos ver, essa primeira leitura fala nesse viés. Porque quando a gente não corrige o outro, agora presta atenção, corrigir o outro, você tem que ter ambiente para corrigir. É óbvio, né? Você não vai ficar corrigindo, então nem conhece a pessoa, vai ficar aí, fica uma coisa muito... Por isso que nós estamos aqui, a palavra que é usada tanto em Levítico, como lá em Mateus, é irmão. Aqui é compatriota. A Bíblia não está mandando ficar corrigindo um estrangeiro. Certo? A Bíblia não está mandando corrigir, ela vai para a rua corrigindo os outros. Aí fica meio difícil, né? Certo? Vai corrigir gente no trânsito para ver o que acontece. Vai corrigir o motoqueiro do lado para ver o que acontece. Vai ter que comprar um retrovisor por dia, né? Tá? Contraposto a isso, o que Jesus fala? Não resistais ao mal. Deixa o mal viver. Deixa o mal com Deus. Mas a Bíblia é contraditória? Não. Porque a passagem de Mateus é com relação ao irmão de comunidade. Que você tem relacionamento com ele. Não é qualquer pessoa. Porque você tem que se situar. A mesma coisa aqui em Levítico.
A mesma coisa. Deu para entender, gente? Senão fica uma coisa muito difícil. Certo? Vamos aproveitar então, já que nós falamos já de Ezequiel. Vamos pegar Ezequiel 33, versículo 7. 33, versículo 7. Sete a 9. Lê alguém para mim? Mas é a você que eu pedirei conta dos sonhos dele. Ao contrário, se você prevenir o justo para que ele mude de comportamento e ele não mudar, ele morrerá por causa de sua própria culpa, mas você terá salvo a sua própria vida. Deu para entender, gente? O que é o atalaia na minha tradução, na tradução da a palavra vigia? Qual está a palavra na tradução de vocês? Sentinela. O que acontecia? Quando tinha um acampamento, o atalaia era colocado à frente, o sentinela, para ficar à frente do acampamento. Se viesse o inimigo, ele teria que avisá-lo. Se o atalaia, se o sentinela não avisa, quem morrer lá dentro vai morrer, vai perder a vida, mas o vigia vai responder por cada um lá dentro. Se isso daqui é dito aqui em cima, tá? É que aqui pega um pedaço só, porque senão fica muito comprido. Se ele não avisa, ele vai responder perante Deus por cada gota de sangue derramada. Então a pessoa que é profeta e que tem pessoas sob a sua responsabilidade, ela tem que falar quando é necessário. Então a primeira leitura chama o ser humano a quê? Chama o ser humano à sua própria responsabilidade. E aí, a gente está falando de igreja, mas você pode pegar família assim. Educação de filho. Quantos filhos não se perdem por causa disso aqui? Pai e mãe não está nem aí. Filho vai, faz coisa errada, não dá limite para os filhos, não fala o que é certo e errado, a pessoa se perde na vida. E aí, ela sem referencial, ela se expande. Ela começa a achar que o mundo é um brinquedinho na mão dela. O que ela vai fazer? Ela vai trombar com o primeiro bandido na frente dela e vai ser morta. Quantos casos não tem assim? Por quê? Porque ela não teve limite na vida. Tá? Agora é óbvio, você educa a pessoa não quer ouvir, aí o problema é da pessoa. Aí a responsabilidade é pessoal. Certo? Essa é a relação com o Evangelho. Essa relação com a correção fraterna. Deu para entender? Certo? Tem um termo que se usa muito, né? Fulano, eu vou deixar entregar nas mãos de Deus. Isso aí é um caso, eu vou deixar nas mãos de Deus. É perigoso às vezes também, entendi como pai, de qualquer coisa, colocar essa posição, porque muitas vezes nós estamos desistindo da pessoa e não entregando nas mãos de Deus. Né? Porque o exemplo nós vimos aí, Santa Mônica, né? Então, ou seja, havia toda aquela situação, mas ela rezou a vida toda pelo marido e pelo filho. Então, muitas vezes a gente coloca isso como entregar nas mãos de Deus, mas muito mais como tirar de mim
uma responsabilidade, que também não é correto. Então, qual é o equilíbrio aí? Qual é o ponto que a gente fala, a gente vai entregar na mão de Deus, para pensar que eu não estou sendo omisso? Qual é o ponto? Quando já conversou, orientou, já fez tudo, tinha que fazer. Quando passou por esse itinerário do Evangelho, e aí a própria palavra diz: vou tratar como um publicano ou como um gentil. Tradução: como alguém que está fora da comunidade. Mas e aí, como é que fica a misericórdia nesse caso? Então, a misericórdia vai em que linha aí? Mas eu acho que não podemos desistir jamais. Não, mas a gente reza pela pessoa. Então, continua rezando. A coisa é o seguinte: a gente tem que também saber, se a pessoa falou não, a gente tem que respeitar o não dela. E aí tem hora que só sobra rezar. Então é isso que eu estou dizendo. Às vezes... Nunca, a desistência nunca. Isso, é isso que eu estou dizendo. A gente é obrigado a rezar até para os inimigos agora. Então até as pessoas que nos fazem mal. Então o inimigo pessoal, mas como inimigo comunitário. Aqui o inimigo ele não é pessoal, é o inimigo comunitário. Porque senão a pessoa, eu pensei nem rezo, mas aí é um caso perdido. Não existe caso perdido para Deus. Né? A gente tem que rezar até o fim. Até o fim. E pode ser que a gente morra e não veja. Mas o importante é que a gente creia que Deus vai agir. Vamos pegar 1 Coríntios 5. Aqui nós vamos ver um caso na prática, né? O que São Paulo faz? Primeiro, a carta é escrita para uma comunidade que São Paulo morou nela. Ele a evangelizou. Ele trabalhou nessa comunidade. Essa daqui é a segunda carta, apesar de ser primeira aos Coríntios. Mas eles já tinham escrito uma carta que foi perdida. Essa que a gente chama de primeira é a segunda que ele escreve. Escreve da prisão. E ele está resolvendo um caso. O caso aqui é o seguinte. É um caso de imoralidade que o moço, o filho de um homem, ele está tendo um caso com a sua madrasta. E isso criou um verdadeiro escândalo na comunidade. E o que parece que aconteceu? Que a comunidade de Corinto achou normal, tá bem, não vou fazer nada, fica assim mesmo. E São Paulo fica meio irado com essa situação. Não tanto a pessoa, claro, mas também com a ação da comunidade com relação à pessoa. Vocês têm que fazer alguma coisa. Vai deixar a pessoa viver assim? E aí? Tá? E aí vamos pegar o versículo 4. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor, ele chama-se autoridade. E o que é o meu espírito? Quer dizer, nós estamos na mesma comunhão. Entreguemos tal homem a Satanás, para que a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é isso daí? Aqui na Bíblia de Jerusalém fala isso. Os comentadores veem aqui uma excomunhão. Todavia essa palavra não ocorre na Bíblia. No Antigo Testamento judaico, Qumran, etc. No Novo Testamento apresenta casos de penas cujo motivo e cuja execução diferem assim. Às vezes o culpado era deixado por um certo tempo separado
da comunidade. Por exemplo, era entrega a Satanás, privado do apoio da Igreja dos Santos e, consequentemente, exposto ao poder que Deus outorga ao seu adversário. Por que fala aqui? Pela perda da sua carne. Como que está a tradução de vocês? Agora eu queria saber. Para ver que tipo de coisa fizeram aqui. Seja tal homem de Satanás para a destruição da sua carne. Para mortificar a sua sensualidade. Que Bíblia é essa? Peregrino. Padre Shekhar. Não, ele interpretou. Ele simplesmente, pela destruição da carne, ele interpretou. A destruição da sua índole carnal. Entregue isso a Satanás para que o seu corpo seja destruído. Mas o seu espírito seja salvo diante do dia do Senhor. O que São Paulo está fazendo aqui? Ele expulsa, deixa ele desamparado, joga ele na boca do cão, para que o cão o devore. Para quê? Para que ele sinta na própria carne o que ele fez. Contra São Paulo? Não. Contra a igreja, contra o próprio Deus. Para que no dia do juízo ele seja salvo. Quer dizer o quê? Por que esse no dia do juízo? Porque São Paulo pensa, eu vou fazer isso para que se arrependa. Exato. A destruição da carne não seria como também a destruição do pecado em si, da consciência que tem. É a carne mesmo. É a fragilidade humana. É o corpo dele. E aí seria entregue para uma purificação. Por isso que é uma das duas aí, mortificação. Certo? É isso aí. Não é digno o vosso motivo de vanglória, não sabeis que por um pouco de fermento levado. Aí ele vai falar da exclusão da pessoa. Sim? Deixa eu chegar uma coisa aqui então. Por exemplo, nós sabemos que todas as nossas comunidades, nós temos sempre as dificuldades, os problemas. A gente vê, convive, suporta. Somos hipócritas? Não, o que está acontecendo aqui é que chegou no limite. Foi um extremo. É o extremo que nós vamos ver agora no Evangelho. Porque... Por isso que eu expliquei o contexto aqui. Entendo. Aqui chegou no cume. Isso aqui é uma carta, tradução, o caso já foi pensado, repensado, já tomamos decisão no espírito, já fizemos de tudo, não adiantou. Então, vá para a boca do cão. Tá? Para ser devorado por ele. Qual é aquela pessoa que se converteu, está na igreja, por exemplo, sei lá, espiritismo, e aí vive ali, pastoral, você não sabe da história, acredita na conversão da pessoa e tudo. Um certo dia você descobre que a pessoa, outro dia, vai lá fazer alguma coisinha. Isso aí não é isso, é conversão? Isso daí seria o caso, se tiver acesso, fazer isso. Esse caso aí, né? Olha o versículo 13. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora, Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. Então a nós compete tratar com os irmãos de comunidade. De comunidade. Os de fora, então o chefe do centro espírita, a gente não tem que falar nada com ele. O umbandista não tem nada a ver com a vida dele, é a religião dele. Agora, dentro da nossa comunidade, aí é conosco. Certo? Fulano vai no centro espírita e depois vai dar catequese. Oh. Não pode. Mas tem uma coisa impressionante que esse filho do senhor, mais ou menos há uns 4 anos atrás, foi uma lei de verdade. Bate uma inconstância em quem faz isso que ele não resiste. É questão de tempo, ele sabe. Impressionante, isso é prática. Mas por quê? Sabe por quê? Por causa disso aqui. É o contexto da comunidade que vai fazendo com que isso aconteça. Você reza, por exemplo, 1000 Ave Maria. Você reza numa paróquia, você vai rezando, vai entregando, vai pedindo.
Deus age. Então a gente tem que crer nisso. Isso vai ficando subconsciente, aí... Eu acho que até uma coisa interna vai acontecer. Eu penso Porque vai mudando. Vamos voltar lá? Ah, mas sim. Ei, padre, e as pessoas, assim, que de certa forma miscigenam, assim, por exemplo, aquele católico que gosta de Iemanjá. Então é o mesmo caso. Né? Porque às vezes é o que ela fala, quer dizer, às vezes é um caso também de ignorância. Por isso a gente vai falando, tem gente que fala, ai, padre, tá falando isso de novo. A vida é assim. A gente vai falando, até entrar. E por isso, aquele rito, aquele ato de contrição, não, aquele exame de consciência deste tamanho, né? Que você vai lendo todas as vezes aquilo lá até entrar. Horóscopo. Tem gente que a gente fala. Um dia no banheiro ensinando simpatia para dormir nas costas. Mas tem isso. Da igreja. Às vezes é ignorância, às vezes é um monte de coisa. Colocar caroço de mamão embaixo do colchão. Por isso que a gente tem que ter paciência também. Tem que ter paciência. Mas eu acho que até essa coisa de simpatia é muito grave, né, gente? Caroço Não, perto disso não. É isso também para a gente ver aquilo que eu estava falando da prateleira. A gente vai ver a escala. Então tem escala nisso também. Sabe? Para a gente até saber administrar. Eu também creio que tem que ter conversão. Porque a gente não pode também, nesse processo de conversão, matar uma mosca com uma arma de matar elefante. A gente usar um arsenal em cima de uma coisa que às vezes uma conversa, uma orientação vai. Por isso que é difícil viver em comunidade, né? Não é fácil. Né? Isso. Vai fazer. Oi? Uma pessoa que ficava aí na igreja evangélica, depois voltava para a igreja católica, primeira missa não comungava, depois ia comungar, e eu falava para ela, tem que confessar. Não, eu vou confessar, porque sempre foi assim, desde o tempo do senhor, que o senhor estava lá, né? E estava aí na igreja evangélica, de repente só ela, porque o marido, o filho não é evangélico. Aí ela está deixando, aí falaram lá da igreja que se ela deixasse que ia cair um monte de coisa de ruim na família dela, entendeu? Ela foi lá, falou comigo, falei, não é nada disso, não falei, expliquei, né? Aí ela, outra missa, ela foi, tentou falar com o padre, não conseguiu, aí eu falei assim, não, mas vai, eu falei, você não vai mais receber Jesus sem falar com o padre, você tá... Aí eu falei, esse domingo ela estava conversando, graças a Deus. Tem que abrir o coração, porque eu falei, olha, mesmo que, pode acontecer na nossa vida coisas ruins, a gente pede marido, pede irmão, pede, porque tem que acontecer, não é porque você saiu de lá... Mas às vezes acorrenta pelo medo, né? Falei, você tem que estar preparada, porque na vida da gente acontece, Jesus não carregou cruz, não morreu na cruz, por que nós só tem que ter coisa boa, tem que ter coisa ruim na nossa vida também. Sim. Você tem que estar preparada para tudo. Mas tem gente que não quer sofrer de jeito nenhum, né? E o caso daquelas pessoas que são meio que como lideranças na igreja, pregador da palavra, até mesmo padre e tal, que pecam contra a comunidade e erram, como que nós corrigiríamos? Assim? Mesma coisa. Eu queria fazer essa pergunta. A Marina é prática, né? Corrigir o padre, quando o padre... Oscar em público, né? Oi? Quando o padre está fazendo correção em público lá. Já aconteceu, lembrança do senhor aqui na paróquia? Eu vou te ver a cabeça. Eu acho que do jeito que o corrigir o padre deve ser. Eu penso assim. Mas deveria usar esse processo. Eu estou doido para corrigir comigo. Sente e fala, ué. Mas eu sou tão assim, sabe? Aí lá uma confissão, Esse negócio de confissão ainda acaba meio que torturando.
procurando o padre, né? Vai falar de qualquer coisa. Mas marca uma conversa. Né? Porque eu acho que a gente... E já chega falando assim, padre, não é uma confissão. Já chega, a primeira frase é Eu essa. já fiz Uma correção. né, padre? Quero conversar. Não, eu quero conversar. Eu quero conversar. Para ficar claro qual é a situação. Porque o padre é ser humano. Também. Não, assim, o padre também é, gente, é normal. A gente tem que também ter essa visão. Não podemos ficar idolatrando o padre, né? O padre não é. Cara, o padre é, gente. O nosso padre. E mais do que O processo. né, padre? Se estiver dentro da razão e consciência, o leigo tem, qualquer ser humano tem o dever, mais do que o direito. Está no Código de Direito Canônico. Né? Exatamente. Isso é dever nosso. Tem o dever de Sabe, fazer. infelizmente, é muito mais difícil, sei lá, um padre e um bispo, ele aceitar essa... Mas isso não, aqui não é aceitar. Aqui está falando o dever de quem tem que fazer. Sim. Se a pessoa vai aceitar ou não, não é nossa responsabilidade. A gente não quer que ele mude de vida, a gente só quer que ele não brigue lá com as pessoas e tudo, né, padre? Eu faço parte do conselho de administração da diocese. Você está ouvindo o bispo falar. Ele fala qual é a opinião de vocês. Eu, por obrigação, eu tenho que falar a minha opinião. E o Dom Fernando fala, quando ele escolhe alguém, é alguém que possa falar. Ele não deve escolher pessoas que ficam quietas. Ele já falou isso. Ele tem que escolher pessoas que falem, que aconselhem. Inclusive tem leigos no Conselho de Administração. Agora, se aconselha, se o bispo vai ouvir ou não, não é da minha competência. A minha competência é aconselhar. Entende? Eu acho que se a gente não chegar para ter... Eu, graças a Deus, não consigo ter raiva das pessoas. Sou muito tranquila com relação a isso, né? Mas tem pessoas, inclusive teve missa pura, sabe, né? Que guarda raiva, né, pai? E eu acho que isso é ruim pra gente. Se eu guardar a raiva de uma pessoa, do padre, por exemplo, eu acho que vai fazendo mal, né? Eu, gente. Nossa, a missa de pura sábado, meu Deus, o padre falou coisa assim. Eu fico super mal. Eu acho que a pessoa tem que chegar e se confessar. Conversar com ele, já que está odiando o padre. Ele falou, Tem que falar. Não é? Muito mais legal. Sai da missa precisa de cura. Tem que Não falar. é? Gente, o pior é que a gente está ali, né? Naquela oração tudo é bem legal. É. Eu acho que tem que conversar, gente. Não podemos guardar raiva, né? Não adianta. Não adianta. Faz igual pra gente mesmo, né, padre? Mas é. Chama de canto, tomar um café. Vamos lá. Combinado não sai cara. Se ele não te ouvir, porém, toma contigo mais 2 ou 3 pessoas, para que a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que são essas testemunhas? São o apoio de quem fala. De que modo que? Para que serve testemunha em julgamento? Então, para quê? Por que é necessário testemunha no julgamento? Pra provar que aconteceu. Provar Que aconteceu. a verdade. A verdade. Quer dizer o quê? Que quando mais pessoas começam a buscar, a verdade começa a vir à tona. Aí esse fulano escuta, mas ele continua no erro dele. Caso não lhes der ouvido, dizei à igreja aí como grande comunidade. Se nem mesmo a igreja der ouvido, tratai como um gentil e publicano. Aqui, pessoas impuras, com as quais os judeus piedosos não podiam ter relações. E aí a excomunhão de 1 Coríntios 5,11 que nós acabamos de ouvir. Então, para que se excomunga alguém? Para ela tomar consciência. Aquilo que nós conversamos no grupo, acho que foi o ano passado, aquela questão daquele padre Beto lá de Bauru. Certo? Quer dizer, o bispo, o Dom Caetano falou, eu não tenho mais o que fazer. Ele tornou pública a situação. Ele fez heresia. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que cumprir a lei da igreja. Isso excomungou o padre. E expulsou ele do clero. Porque não tem o que fazer. Por quê? Porque ele aconselhou, ele conversou. E o que o padre fez? Ele botou no YouTube, botou na internet as heresias dele falando. Acabou. Ele se autocondenou. Ele se autocondenou.
Mas é isso daqui. Agora, a excomunhão, o que a excomunhão faz? Ela declara, ela torna público aquilo para quê? Para que a pessoa, é uma pena medicinal, para que a pessoa acorde. Em que sentido são essas duas, três testemunhas da igreja? Por exemplo, se o irmão cometeu um erro que só eu sei. Mas então, não é um erro que só você, é um erro. Agora você vai refletir se esse erro afeta a comunidade. Olha o caso lá de São Paulo. Um moço que tem caso com a madrasta. Então é algo público. É algo que já se tornou público na comunidade de Corinto. Então é coisas assim. Não é um pecado contra você. É um pecado contra a igreja. Entende? Mas da mesma forma, se for um pecado contra a igreja que só realmente... Tem que falar. Que eu vi, tem que falar. Apresentar para outras pessoas para que elas possam... Primeiro para a pessoa, conversa com ele. É o caso nosso. Por exemplo, o padre está com um problema, está fazendo escândalo com crianças, como teve tantos, né? Você primeiro você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Depois você chama, olha, está acontecendo isso com pessoas balizadas, com pessoas da comunidade. O que a gente faz? Feito isso, vai procurar o bispo, vai procurar o vigário forâneo, e aí leva a igreja. É assim que a igreja funciona. É assim que a igreja funciona. Não é? É um processo longo, mas tem que ser esse processo longo. É melhor ser isso do que cometer injustiça. E eu até penso, né, padre, que às vezes ele se torna longo e lento para haver um tempo, primeiro para ganhar credibilidade, e segundo para haver um tempo de conversão. E é para amadurecer também. Para ficar claro. Para que o remédio, aquilo que a gente falou, você não matar um mosquito com uma arma de elefante. E o pior de tudo, não fazer injustiça. Quando você fala, né, que às vezes é importante que demore para que seja uma coisa mais sustentável, mais concreta. Né? E a hora que é. E esse processo demorado também não deixa de ser misericórdia. Exato. Aí a palavra de São Pedro, a primeira carta. Deus está usando de paciência com relação a vocês. Não é? Aí, a palavra que é aplicada, tudo quando ligares na terra está ligado no céu, é aquela palavra de Pedro que a gente viu, que vai se expandindo. Aqui chega, é dado a toda a igreja se ligar e desligar. Né? Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra com qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É o que? Tá no nome do Senhor, procurando essa verdade. Então ele está agindo. Por quê? O que Jesus está dizendo com essa palavra aqui? Esse itinerário é o quê? Vocês têm que lembrar sempre. Eu estou no meio de vocês conduzindo tudo isso. Por isso aquilo que você falou, tem que rezar o tempo inteiro nesse processo. A gente tem que rezar muito para não cometer injustiça. Porque a gente pode cometer injustiça. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Tá? Então, esse amadurecer, essa paciência que vocês falaram, é importante por quê? Porque vai amadurecendo. A hora que amadurece, e é a hora, você está de coração tranquilo. Porque você vai pensar o quê? Eu fiz tudo o que era possível. Mas a pessoa escolheu. E aí a gente traga para a boca do cão e o cão faz o que quiser. Tá? Na verdade, é o cara que vai. Oi? Na verdade, não é a gente que entrega, é o cara que vai. Mas no final... De certa forma, ele vai. Mas no final é um julgamento, né? Porque não tem mais o que fazer. Sabe, é o caso desse Padre Beto, quer dizer, chegou num nível que ele falou, não, eu não quero me arrepender. Eu penso assim mesmo. E heresia assim, externou, ele externou e ficou assim mesmo. Então, o bispo não tinha, porque se o bispo não agisse, isso chega para Roma, e aí vem uma cartinha muito indelicada para o bispo, falando o quê? Porque o senhor não agiu. Se o senhor não agir,
Somos nós que vamos agir sobre o senhor e sobre o padre. Quando vem de cima para baixo, fica tentando. Porque as pessoas acham que acostumam, né, padre? Acham que o padre está dizendo que está certo, porque a força do mundo está colocando certo. Mas é por isso, ele é autoridade. Hoje a professora de português falou para nós, a gente está tendo aula, que toda vez que ela vai corrigir uma lição das crianças, dos adolescentes, ela disse que ela nunca corrige sempre pelo YouTube, internet, sei lá o quê. Sempre pelo dicionário. Porque ela disse que é tanto erro de português que na mente dela, tanto como entra muito, ela acha que está certo. Então ela sempre pega o dicionário para fazer a correção certa. Essa objetividade, né? E é verdade, às vezes você acostuma, o grupo está errado e vai, né? E vai ficando conivente, né? É difícil. Aqui no versículo 20, fala: com 2 ou mais ou 3 estiverem no meu nome, eu estou no deles. Sim, então quando estiver rezando sozinho, sei lá, Deus vai estar comigo. Sim, mas o que ele está querendo? Tem uma palavra judaica que fala assim: quando 2 homens, inclusive eu li ela hoje, quando 2 homens estiverem conversando sobre a Torá, sobre a lei, a Shekinah de Deus está no meio deles. O que é Shekinah? Shekinah é a glória de Deus que desce sobre a tenda. Quer dizer, quando 2 conversam sobre a lei, Deus está presente, a glória de Deus está presente no meio deles. O que Jesus está fazendo? Ele está falando que essa glória é Ele. Então existe uma presença especial aqui. Nós estamos 2 ou mais. Então repara a diferença de estudar sozinho, que é bom e deve ser feito, mas também quando a gente está junto. Porque a gente junto, a gente vai buscando a verdade. E aí o outro se torna canal de Deus na minha vida. Então, não é que não está presente quando você está sozinho. Tem outras passagens que falam dessa coisa de estar sozinho. Mas é especial, sabe? Porque ali se torna corpo. Todos juntos se torna um corpo. Aí se torna igreja. Tá? Vamos pegar o Salmo. É considerado 1 ou 2? 2. Por isso que, qual que é a palavra que a igreja fala de casal? Não. Eclesiastes 5:4 fala disso. Que 2 homens estiverem juntos, eles são mais fortes, o salário do seu trabalho será mais alto. Mas voltando a casal. Se cair, o outro vai te levantar. Sim. Mas quando é essa presença, Deus está ali. Deus está ali. O que um casal é? O que uma família é? Como que a igreja chama? Igreja doméstica. Então só por aí dá para imaginar. Não é força de expressão, é realidade. É igreja doméstica mesmo, baseada nessa palavra. Exatamente nessa palavra. Tá? Mas aí, interessante que ele fala que os 2 se tornarão um só corpo com sua carne. Oi? A palavra diz que quando casal, no caso, os 2 se tornarão um só corpo com sua carne. E daí? E aí são 2, um só corpo. Essa uma só carne, por que não fala que é um só corpo? São 2 corpos, uma só carne. Por que é uma só carne? Por causa da união? Não, mas por que não fala um só corpo? Por quê? Porque os 2 se mantêm no corpo deles. O corpo é o ser da pessoa. A mulher não se perde com o marido e nem o marido se perde com a esposa. Eles não formam uma outra criatura. Eles continuam eles mesmos. Mas o que eles unem? A própria fragilidade. Eles unem de tal modo que eles se tornam um para produzir outro ser humano. É que um se completa, eles se completam. Se completam, mas mantendo cada um como é. Por isso que não falam só corpo, é uma só carne. E aí para mostrar como é a igreja doméstica. É a igreja doméstica aí na sua maior plenitude. Efésios 5:25. Jesus amou a igreja a tal ponto de se entregar por ela. Assim é o homem quando se entrega para uma mulher.
Por isso que é difícil rezar em família, principalmente casal. É a mais forte oração. Vamos lá? 49. Lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome, à noite, servo a tua lei. Tem-se cuidado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando nossa vida nas mãos de Deus, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais
pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.